Olá, vamos conversar hoje sobre o programa Mais Médicos do governo Dilma. Bom, mas vamos contextualizar. Veja bem, a economia do Brasil não cresce. E não cresce por erro de estratégia do governo, que baseou o crescimento econômico no aumento de consumo. Os especialistas alertaram que essa política de crescimento baseada em aumento de consumo iria se esgotar. Se esgotou. O país então não cresce por outras questões. Infraestrutura ruim, carga tributária absurda. Mas o governo não ataca as causas do problema. O que é que o governo faz? Diminui o imposto sobre a venda de automóveis. Deixa a classe média alegre e tenta fazer com que a indústria automobilística volte a acelerar a economia. Bom, o governo Dilma trouxe, infelizmente, a inflação de volta. Ela é a presidente da inflação. A inflação voltou. Voltou pela irresponsabilidade fiscal do governo, que inclusive falseou dados financeiros para dizer que o governo cumpre o superávit primário, quebrou a credibilidade dos investidores no governo. E, entre outros motivos, a inflação voltou por políticas equivocadas do governo Dilma. Qual é a solução para isso? Atacar a causa do problema? De jeito nenhum. Reduz o imposto sobre a cesta básica. Veja que são todas essas medidas populistas, né? Aquela medida em que a presidente chega como a preocupada com o pobre, a preocupada com a população, reduz o imposto para a compra de carros. Não explica por que um carro fabricado no Brasil é muito mais caro do que um carro, por exemplo, fabricado no México. As causas disso, jamais. Reduz o imposto. Aí a inflação voltou, reduz o imposto sobre a cesta básica. É a preocupada com o pobre. Combater a causa da inflação, nem pensar. Então é um governo que cria dificuldades para vender facilidades. E no final a presidente aparece como a grande preocupada com a população, a heroína salvadora. Na questão do programa Mais Médicos, a situação é a mesma. A medicina no Brasil, a saúde pública é ruim, todos nós sabemos disso. Isso incomoda muito o PT, porque o ministro da Saúde de Fernando Henrique Cardoso foi José Serra, que foi muito elogiado internacionalmente, inclusive ganhando prêmios da ONU, pelo seu trabalho como ministro da Saúde, e inegavelmente a saúde avançou com Fernando Henrique Cardoso. Longe de chegar ao que deveria, mas avançou. E esse avanço foi interrompido a partir dos governos do PT na presidência da República. Então, qual é a solução disso? Atacar a causa do problema? De jeito nenhum. É muito mais fácil colocar a culpa na classe médica e assim jogar toda a população contra uma categoria profissional inteira. Ora, é óbvio que existem médicos insensíveis com a dor do paciente. É claro que existem professores insensíveis, é claro que existem policiais insensíveis, é claro que existem advogados insensíveis, enfim. Há profissionais ruins em todas as categorias. Mas a partir do momento que o governo, o Planalto, a presidente da República, o ministro da Saúde e o ministro da Educação, que agora sabe de tudo e fala sobre tudo, começa a jogar a população sobre a categoria médica, aí a coisa ganha outro nível, né? Porque vai no patamar até de cinismo, de irresponsabilidade contra uma categoria profissional inteira. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse programa Mais Médicos e sobre o problema de saúde no Brasil. O governo corretamente alega que faltam médicos em algumas áreas do Brasil, em algumas cidades, região metropolitana, interior. Realmente falta. O que mais uma vez o governo não faz é explicar a causa dos médicos não irem para o interior. Eles apenas divulgam altos salários e aí fica como se o médico fosse um insensível que não quer ir para o interior nem ganhando muito bem. Há razões para os médicos não irem para o interior. Eu não quero me aprofundar aqui nessas razões para o vídeo não se tornar muito longo. Mas basta chamar a atenção de que quando o médico desse vai para o interior, ele não tem um plano de carreira, ele não é concursado, ele é contratado. Eu mesmo tenho ex-alunos meus que hoje são médicos e que perderam o emprego em uma cidade do interior porque a prefeitura desviou o dinheiro da saúde e agora não tem mais dinheiro para pagar o contrato deles. Foram dispensados sem receber os 2 últimos meses de trabalho. Então fica fácil chegar na televisão e dizer vá para lá que você vai ganhar 15 mil e colocar você, o médico, como um insensível por não ir. Há motivos para não ir. Vou, mais uma vez, lhe dizer, não quero me aprofundar nessa questão do porquê não ir. Mas, com certeza, se houvesse um plano de carreira, como há um plano de carreira na magistratura, em que o juiz começa no interior e vai para o interior, porque ele sabe que tem uma progressão, provavelmente muitos médicos iriam.
Mas jogar um médico no interior, com contrato de trabalho, sem garantias e sem condições de trabalho, o médico se recusar a não ir e dizer que é por insensibilidade dele, é o governo, mais uma vez, jogar a culpa nos outros. Um governo que, segundo Fernando Gabeira bem escreveu essa semana, faz da versão dos fatos algo mais importante do que os fatos. Agora, assim como no primeiro vídeo, nesse caso também, o que mais me preocupa é o discurso usado pelo PT na administração do país. Entenda, por que é fácil jogar a população contra os médicos? Por que é tão fácil convencer que a culpa é dos médicos? A razão é simples, porque os médicos ganham bem. Eles são bem remunerados. Isso por si só já cria uma antipatia. Vou fazer um paralelo. Eu sou professor. Eu não tenho visto alunos de biologia saírem da faculdade dispostos a darem aula no ensino médio. Eu não tenho visto alunos de física, de matemática das licenciaturas, aqui mesmo na nossa universidade, na UESC, saírem dispostos a serem professores do ensino médio, nem mesmo professores da rede privada. Eles devem ser, então, os insensíveis. Por que esses alunos não vão dar aula no ensino básico? Se tem um profissional que falta no Brasil, esse profissional não é médico, é professor. Faltam cerca de 300 mil professores de física, 300 mil professores de matemática, faltam mais de 100 mil professores de biologia no Brasil. Então, por que o governo não obriga agora a todo estudante de física, matemática e biologia do Brasil, antes de se encaminhar para um mestrado, antes de se encaminhar para um doutorado, e dar aula na rede básica? Está faltando profissional. Vamos salvar o país jogando a culpa numa classe profissional. Eles devem ser uns insensíveis, esses estudantes que querem fazer mestrado e doutorado para lá na frente ganhar melhor, ter um trabalho mais tranquilo numa universidade ou no centro de pesquisa. Vamos obrigá-los a dar aula na rede básica. Por que o governo, por que Dilma, por que o ministro da Educação, que agora entende de tudo, não cria uma norma obrigando esses estudantes a darem aula na rede básica antes de irem para mestrado e doutorado? Porque professores, em média, ganham muito menos do que outras classes profissionais. E por não serem bem remunerados, contam com a simpatia da população. Então, se o ministro da Educação chegasse na televisão com esse discurso de que está faltando professor por uma insensibilidade dos estudantes de matemática, de física, de química, de biologia, que não querem dar aula na rede básica, ele seria massacrado pela população. Mas falar isso dos médicos é fácil, porque de maneira geral eles são bem remunerados e Lula construiu muito bem um discurso contra a tal das elites. E agora eu vou chamar a atenção para você, que era meu aluno e hoje é médico, e que discutia comigo quando eu te falava isso. Lá para trás, criatura, quando eu falava para você que esse discurso de Lula contra as elites estava errado, que isso é uma maneira de partir o país em dois para depois fazer a população de massa de manobra, você dizia que não era assim. Você defendia Lula. E agora, você está gostando de ser da elite? Porque esse discurso contra a elite é o mais inteligente que eu já vi. Porque funciona assim. As elites acabaram com esse país. A culpa é das elites. Mas essa coisa de as elites vira um sujeito indefinido. Quem são as elites? Quem é isso? O que é isso? Quem é a elite? Quem está na classe média e ouve o PT falando contra as elites, está pensando que as elites é o dono do Bradesco, é o grande industrial, é o pessoal do mercado financeiro. Mas a maioria da população que está abaixo da classe média, quando você fala da elite, ele está entendendo que a elite é você. A elite sou eu, que dou 54 aulas por semana, fora outros trabalhos que eu tenho, mais o trabalho que todo professor tem em casa, para ter uma casa própria, financiada e um carro. E eu sou tratado como da elite. O que ninguém está observando é o que eu trabalho cerca de 65 horas por semana. O que ninguém está observando quando chama o médico ele é da elite é o quanto ele estudou para se tornar médico e quanto ele está trabalhando e estudando fazendo residência. O esforço individual não entra nessa contabilidade. O que entra é o discurso contra as elites. E acaba sendo o discurso inteligente porque, então, o camarada da classe média compra a ideia de que a culpa é das elites sem perceber que, para boa parte da população, a elite é ele. A elite é ele. Eu lembro de uma vez que eu fui chamado para uma entrevista, acabou virando um debate numa rádio aqui em Ilhéus, e a então vereadora, que era do PCdoB, era sobre cotas o debate,
falava assim, os filhos dos trabalhadores, porque os filhos dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores. Então, quando chegou minha vez de falar, eu disse, eu quero dar um aviso. Eu quero avisar que os alunos do Colégio São Jorge, os alunos da Piedade, do Vitória, do Fênix, dos colégios particulares de Ilhéus, quero avisar que os pais deles trabalham. Eles são filhos de trabalhadores. Porque senão dá a impressão que todo mundo nasceu, esse pessoal todo nasceu em berço esplêndido e que ninguém está se esforçando para conseguir alguma coisa na vida. Então, quando você compra esse discurso contra as elites, desmembre isso para você perceber que isso é um discurso ideal para fazer da população massa de manobra e jogar uns contra os outros quando convém o governo, que é o que aconteceu agora. Então você que quando era estudante, batalhando para entrar numa escola de medicina, aceitava esse discurso de Lula contra tal das elites, seja lá quem elas forem, você hoje está sendo vítima desse mesmo discurso, porque agora você viu como ele calhou bem na hora de jogar a população contra a sua classe profissional. Você que é da elite é um insensível, porque não aceita trabalhar nessas condições. Para finalizar, eu quero lançar aqui uma campanha, presidente Dilma, que vai aumentar a sua popularidade. É a campanha pela humanização dos pacientes. É nisso que seu governo tem que focar. Esqueça essa balela de humanizar os médicos, essa hipocrisia. Se preocupe em humanizar os pacientes. Porque as imagens que nós temos da saúde pública no Brasil mostram que o seu governo não trata os pacientes, os doentes do país como eles merecem. É de uma forma que fere a dignidade humana. Então foque para que seu governo trate dignamente os doentes do nosso país. E a senhora pode começar esse projeto parando de cortar o orçamento da saúde. Porque no ano de 2012, o ministério que teve mais verba cortada foi o Ministério da Saúde. O seu governo desviou para outras finalidades mais de 5 bilhões de reais que estavam destinados à saúde. Se não fica fácil, presidente. A senhora retira 5 bilhões de reais do orçamento da saúde e depois a sua equipe aparece na televisão dizendo que o problema é a falta de humanidade dos médicos. Pense nisso, pense nessa campanha. Eu tenho certeza que a sua popularidade vai subir muito se a senhora, o seu governo, começar a tratar com dignidade os doentes do Brasil e começar a respeitar as classes profissionais do nosso país. Pense nisso. Até mais, até o nosso próximo vídeo.